Mande a sua pergunta, também participe conosco através do nosso WhatsApp, manda sua mensagem, a sua foto aqui pra gente, 991170028. O pessoal já está ali a postos para pegar aí as mensagens de vocês e a gente vai transmitindo ao longo do nosso programa, beleza? E olha só, ontem saiu a notícia da morte da adolescente de 17 anos, a Yasmin Gabriele Amaral. Ela ficou conhecida nacionalmente por suas apresentações musicais no programa Raul Gil, do SBT. A adolescente sofria de depressão e há então a suspeita de suicídio. Yasmin perdeu a mãe e o irmão para o câncer. E segundo a Organização Mundial de Saúde, gente, em 2018, só para vocês terem uma ideia, o suicídio foi a segunda principal causa de morte em pessoas de 15 a 29 anos de idade. E segundo a organização, 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. As crianças e os adolescentes estão nessas estatísticas. Por isso, a gente tem que falar sobre esse assunto, a gente tem que falar sobre depressão. Aqui com a gente hoje nós temos a psicóloga Monique. Muito obrigada pela sua participação, Obrigada Monique. a você pelo convite. Monique, quando eu falo assim, a gente tem que falar de depressão, é porque depressão há algum tempo havia esse mito de que depressão era só pessoas, por exemplo, que têm trabalho, casa, tal, pessoas mais de idade. Mas não. Os nossos jovens também estão depressivos. Exatamente. A depressão, ela comete crianças, inclusive, né? Então, a angústia é inerente ao ser humano, a tristeza, mas também acontecimentos de rupturas, violências, luto. Então, todo o ser humano, infelizmente, está, né, tem essa predisposição. O que nós vemos são esses números crescendo, não é, Patrícia? Isso. É muito preocupante. O que está acontecendo? É muito preocupante. Existe, claro, uma questão de como todos estamos mais de olho, né? Os números, estamos mais atentos a esses números, tá? Mas também tem a questão dos afetos, da dificuldade de se procurar profissionais de qualidade. Então, na suspeita de casos, porque depressão é diferente de tristeza. Então, vamos lá. Então, vamos começar do início aqui. Fala para nós o que é então a depressão e o que seria uma tristeza profunda ou uma tristeza ali momentânea. Isso, tristeza faz parte da nossa vida. A tristeza, ela é um afeto, é um sentimento para, de repente, as crianças que estão assistindo o programa, que já assistiram aquele filme Divertidamente, ele é ótimo, que fala dos afetos. Então, a tristeza faz parte da nossa rotina, da nossa realidade, assim como a alegria, assim como a raiva. Mas a tristeza, então, aconteceu alguma coisa. Não ganhei o ovo de Páscoa que eu queria, fiquei triste, por exemplo, tá? Então, a tristeza, nós ficamos tristinhos e depois passa. A depressão é diferente. É um estado de tristeza profundo, tá? Em que a pessoa ela perde o sentido da vida, né? Ou o sentido pelas coisas que antes lhe davam prazer, que antes ela gostava. Uma coisa importante da gente ressaltar aqui é que nem sempre nós conseguimos perceber a depressão, ela não tem cara de depressão. Porque quando a gente fala em depressão, a gente pensa em uma pessoa triste, cabisbaixa. Vai estar só na cama o dia Que vai inteiro. estar só na cama, sem autocuidado. E isso acontece também, mas não é só. Então, nós vemos vários casos de pessoas que vão trabalhar, que estão sorrindo, que têm os seus hábitos de vida, de rotina diária, mas que estão deprimidos, porque é uma depressão mascarada. E o que é pior, então? A depressão declarada ou a depressão mascarada? Essa mascarada é pior quando o sujeito não pede ajuda. Então, qualquer tipo, né, da maneira como ela se apresenta é ruim, porque mostra o sofrimento psíquico, a tristeza que aquele sujeito está passando. Então, pedir ajuda e pedir ajuda com profissionais capacitados, de qualidade, profissionais da saúde mental, né? Então, um psicólogo que tenha o seu registro no CRP, que você sabe que é uma pessoa, né, que é um profissional capacitado, um psiquiatra. Então, assim, procurar, porque isso é muito importante, o profissional que vai atender essa pessoa. Então, as famílias, os amigos, os vizinhos, é super importante estar de olho e perceber realmente essa situação. Por falar em perceber,
como perceber? Porque muitas vezes, nós temos essa mascarada, então, né, que dificulta toda a coisa, mas em casa, por exemplo, crianças, né? Os pais estão em casa, às vezes com a criança, como que eu percebo que o filho talvez esteja passando por um momento, esteja depressivo, né? Ou mesmo o adolescente? Como? A diferença nos comportamentos, a diferença brusca, tá? Então, de repente, fica mais isolado, então às vezes até sai. E quando sai no grupo de amigos ou até mesmo numa festa, se comporta sociavelmente. Mas quando está em casa ou gosta de ficar mais recluso, não participa, não tem muitas expressões faciais diferenciadas, tá? Então, tanto a questão da depressão como do próprio suicídio é um tema complexo, não é, Patrícia, pra gente falar? Porque justamente isso não tem cara. Não é uma coisa de dizer, nossa, mas quando acontece em casa, a gente fala, mas como que eu não percebi? Porque realmente, às vezes, a pessoa, ela tentou mostrar, de alguma forma, a pessoa tenta mostrar, mas nem sempre de maneiras que os outros consigam compreender. Então, às vezes, nem mesmo a própria família consegue detectar e perceber. Tem também a questão do julgamento, né, Monique? Porque você veja só, a pessoa, quando acaba cometendo, que é o extremo, né, o suicídio, Deus nos livre, mas nossa, ela era tão bonita. Nossa, mas o que ela tinha de errado na vida? Tinha tudo, olha lá, ela participava de programa, né, na televisão, ela fazia isso, ela era famosa e tal. O que faltou para essa pessoa? Tem esse julgamento também que não ajuda em nada, né? Exatamente, não, só piora. Só piora quando a gente fala em pós-venção, né, ao suicídio ou pós-venção nesses casos mais complicados. Nós estamos numa sociedade muito pragmática, muito prática, com coisas muito concretas, digamos assim. Então, tudo aquilo que é abstrato, exatamente como você coloca. Mas como assim? Ela tinha tudo, mas tudo o quê? Né? De material. Então, nós, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, a gente precisa de alegria, de afeto, de pessoas do bem perto da gente. A gente precisa se sentir amado, precisa se sentir acolhido, precisa principalmente ter sentido na vida. Então, gostar do que eu faço, me sentir bem, alguma coisa que me conecte com essa realidade que eu estou vivendo. Agora, para a gente concluir então, Monique, por exemplo, mãe, o pai ou algum parente percebeu que aquele familiar não está vivendo assim como ela acha que deveria, com essa felicidade, com essa coisa toda. O que essa pessoa deve fazer? Porque muitas vezes a pessoa não quer ajuda também, né? Isso. Aí também trava um pouquinho. E daí o que faz? Vai ter que ficar na espreita, sempre cuidando daquela pessoa, daí a outra pessoa também não consegue viver. Que complicado. É muito delicado, é muito delicado. Por isso, sempre pedir ajuda, ficar alerta. E a pessoa que tem esses sintomas, então, busque ajuda, né? Não é normal você não gostar de viver, você precisa querer muito da vida, né? A gente não foi feito para ser infeliz. Não ser feliz o tempo todo, tristeza faz parte da vida, né? Mas assim, então busque ajuda, aceite ajuda e você, familiar, amigo, vizinho, percebeu, se coloque à disposição. Tá? Então fala assim, eu estou aqui quando você precisar e quando você aceitar ajuda, nós estamos juntos, nós estamos aqui. Perfeito, muitíssimo obrigada. Obrigada a você, querida. E deixa eu falar, olha só, você realmente não está sozinho, viu? Se você precisar de uma ajuda, busque pelo CAPS em unidades básicas de saúde, saúde da família, postos e centros de saúde. A UPA 24 horas também é um canal, SAMU 192, Pronto Socorro, hospitais também estão à sua disposição. E tem ainda o Centro de Valorização da Vida, que a ligação é gratuita, viu gente? O número é 188, onde também é possível acessar pelo site www.cvv.org.br e também tem o chat pelo Skype, e-mail e muitas informações aí, tudo com ligação